Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que eu esteja encontrando vocês muito bem nesse período. Para a gente começar hoje nossa aula 4, mas eu vou começar com vocês com um texto bíblico que está em Filipenses 4, no versículo 6, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aí o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, tá? Então, a minha palavra hoje para vocês é que não estejam ansiosos. Façam o que tem que fazer hoje. Hoje. E o amanhã, Deus estará cuidando, tá bom? Se é uma falta de emprego, se é alguma necessidade muito grande que está na tua casa, não se preocupe, porque Deus está cuidando de tudo, tá bom? Vamos então para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a colonização espanhola e inglesa na América. Vamos continuar. Na semana passada nós falamos sobre a colonização espanhola e hoje nós vamos falar sobre a colonização inglesa. Hoje nós vamos usar da página 86 até a 97, tá? Vamos usar bastante o livro hoje, porque o livro está nos dando a base dessa atividade de hoje, tá bom? Vamos lá, página 86. Nós vamos ler o terceiro parágrafo da página 86. Falando dos ingleses na América, naquela época, os conflitos religiosos desencadeados pela Reforma Protestante culminaram na perseguição de parte da população inglesa. Além disso, a política de restrição à posse de terras no campo criou uma massa de desempregados nas cidades. Somados esses fatores, contribuíram para a formação de um contingente de pessoas dispostas a construir a vida e praticar a fé em outro lugar. Então, nós vamos ter todo um conceito a partir de que eu tenho os ingleses na América. Na próxima página, página 87, fala sobre os puritanos. Então, lembra da história do rei Henrique VIII, que criou o anglicanismo? Lembram por quê? Ele queria se divorciar. Então, ele não cortou relações com a igreja, ele cortou relações com a igreja, mas só porque ele queria incluir o divórcio. Lembram disso? Então aqui está falando, com a ruptura da igreja de Roma, a Inglaterra, nós falamos, tinha sido motivada mais por interesses políticos e econômicos do que por diferenças de doutrina, né? Ele não era contra a igreja católica, era mais essa questão aí do casamento e tudo mais. A igreja anglicana manteve vários ritos e normas católicos. Descontente, um grupo de calvinistas passou a combater os desvios católicos do anglicanismo e a defender a purificação da igreja. Essas pessoas que defendiam a purificação da igreja ficaram conhecidos como puritanos. Com a morte da rainha Elizabeth I, começou uma nova dinastia na Inglaterra, a dos Stuart. Os reis dessa dinastia aprofundaram a política absolutista no país e as medidas disciplinares da igreja anglicana contra os puritanos se transformaram em repressão política. Muitos puritanos foram encarcerados por não acatar as determinações da igreja oficial.
Além das tensões religiosas e políticas, uma crise social também crescia na Inglaterra. Nos campos, os proprietários queriam ampliar a área de criação de ovelhas, interessados em produzir lã para abastecer as manufaturas têxteis em expansão no país. Assim, passaram a demarcar as terras, expulsando os camponeses que lá viviam. Gente, eu estou lendo isso aqui porque é o contexto para a gente entender a colonização da América, tá bom? Inglesa. Muitas famílias perderam suas terras tradicionais e migraram para as áreas urbanas. Porém, como nas cidades não havia trabalho para todos, a pobreza e a tensão social aumentaram expressivamente. Dessa forma, a migração para a América passou a ser a opção de muitos trabalhadores ingleses. Assim, em setembro de 1620, um grupo de 102 pessoas partiu no navio Mayflower rumo ao chamado Novo Mundo. 2 meses depois, desembarcaram na América do Norte e fundaram a colônia de Plymouth, no território correspondente ao atual estado estadunidense de Massachusetts. Partindo desse princípio que nós estávamos falando anteriormente, que eles vieram para as colônias, e praticamente os que vieram eu falei de Massachusetts, e aqui nós vamos ter as 13 colônias inglesas, que vão estar ali naquela localização dos Estados Unidos. Hoje, Estados Unidos, tá bom? Aí aqui, ó, estão as 13 colônias da América. Hoje, 13 estados, né, que são os Estados Unidos da América, mas aqui nós temos as 13 colônias da América. Estão vendo? Tá no livro de vocês aí também, tá? Como se formou essas 13 colônias? Eu vou ler para vocês o terceiro parágrafo que vai finalizar. Ó, depois de Plymouth, a colonização ampliou-se para o norte, o centro e o sul, formando as 13 colônias da América do Norte, que nós vimos no mapa. No centro holandês, fundaram alguns núcleos coloniais, como a colônia de Nova Amsterdã, atualmente Nova York, mas em 1664, todos passaram para o domínio inglês. Todos. Está bem? As colônias do norte e do centro, elas tinham um desenvolvimento diferente das colônias do sul. Professora, qual é a diferença? A diferença é na forma de organização social, na forma como eles faziam as plantações ou a parte agrícola dessas colônias. As colônias do norte e do sul, ou do norte e do centro, perdão, norte e centro, vão trabalhar com a policultura. O que é policultura? A plantação de vários produtos ao mesmo tempo. As pequenas fazendas vão plantar. Uma planta algodão, outra planta arroz, a outra planta feijão, a outra planta açúcar. E assim, eu tenho de tudo dentro dessas colônias, tá? Do norte e do centro. E o trabalho também do norte e do centro era assalariado, tá? Então você trabalhava na tua casa, vendia o produto. Agora, e na colônia do sul? Na colônia do sul vai imperar o trabalho escravo. O regime de monocultura é um produto. Vamos explorar a cana-de-açúcar. Então, tem cana-de-açúcar para tudo que é lado. A colônia do sul é muito parecida com o Brasil, tá? Nessa questão de desenvolvimento. Mas aí, olha só. As colônias do norte, Massachusetts, Rhode Island, é isso? Deve ser. Connecticut,
New Hampshire, conhecidas como Nova Inglaterra. Os puritanos representavam a maioria da população local. Eles estabeleceram regras morais e religiosas muito rígidas, e chegaram a perseguir os não puritanos. A agricultura na Colônia do Norte era limitada pelo terreno acidentado e pelo clima frio. Por isso predominava a cultura de subsistência, praticada em pequenas propriedades pela própria família ou por servos temporários. Foi o que eu acabei de falar. O cultivo combinava cereais e frutas trazidos da Europa e plantio apreendidos com os nativos. Nas colônias do centro, eram economicamente parecidas com a Nova Inglaterra, no entanto, haviam consideráveis diferenças culturais e religiosas, principalmente por causa da presença de outros povos na região, como holandeses, suecos e alemães. A maior diversidade étnica nessas colônias contribuiu para formar uma atitude de tolerância cultural e religiosa, que não existiu no norte nem no sul da América Inglesa, tá? Então essa é a colônia do centro. As colônias do sul diferenciavam-se bastante das demais. A economia da região baseava-se na produção agrícola da monocultura, cultivada em grandes propriedades, com emprego de mão de obra escrava. Vocês podem grifar esse trecho aí que eu acabei de falar para vocês. Vocês grifem aí, porque foi o que eu falei, tá? Esse sistema denominado plantação era semelhante ao praticado por portugueses e espanhóis em suas colônias americanas. Nas grandes fazendas do sul, predominava o cultivo de arroz, tabaco e anil. Esses produtos abasteciam principalmente a Inglaterra e eram negociados pelas companhias de comércio. Porém, diferentemente do que ocorria na América Ibérica, essas companhias tinham certa liberdade na comercialização de mercadorias, não se limitando aos negócios com a metrópole. Isso permitiu o estabelecimento de relações comerciais diversificadas que incluíam o comércio triangular. O comércio triangular funcionava da seguinte maneira: chegava-se da África, retirava a mão de obra daqui, levava-se para a América Central. Na América Central, retirava-se o que eles pudessem de matéria-prima. Essa matéria-prima era levada para a América do Norte. Na América do Norte, eles produziam as manufaturas, quer dizer, transformavam a matéria-prima em produtos. E assim fazia-se, né, o comércio. Ó. Vindo, eu formei um triângulo. Por isso, comércio triangular. Vocês perceberam que interessante? Comércio triangular, porque eu faço um triângulo entre África, América Central e América do Norte. Os colonos e a população nativa, como era essa relação? Aí aqui, ó, eu tenho uma imagem muito legal que diz assim, ó. Os portugueses, né, vamos lá dizer assim, aqui os ingleses, porque nós estamos falando da colonização inglesa, então os ingleses estão chegando, né? Aí o índio falando, ó, eu digo, deixa-os entrar, que mal poderia acontecer? Que mal poderia acontecer? Mal sabia o indígena o mal que ele estava deixando, né, entrar nesse país. Como era a administração das 13 colônias? Eu coloquei aqui que elas tinham autonomia e eram independentes. Tinham autonomia
e eram independentes. As 13 colônias não precisavam ficar o tempo todo pedindo autorização à Inglaterra. Esse foi, assim, o motivo, né, do sucesso das 13 colônias. Porque elas conseguiam, assim, fazer as suas coisas independentes da Inglaterra. É claro que lá para frente isso vai ser um problema, mas nós não vamos estudar isso hoje, só ano que vem, tá bom? No momento, isso é uma coisa positiva. Cada colônia tinha o próprio governante, página 92. Diretamente subordinado à coroa inglesa. Então, o governante tinha contato com a coroa inglesa para dar satisfação, mas agia independentemente, tá? Nas colônias do sul, onde se produziam os artigos mais lucrativos para o comércio europeu, o governador era indicado pela metrópole. No centro e no norte, os colonos tinham direito de escolher os seus governantes e representantes nas assembleias locais, tá? A educação nas colônias era de base protestante, tá? Lembra da reforma protestante que falamos anteriormente? Estão vendo que como uma coisa está sempre sendo ligada à outra? Bom, para ler a Bíblia, os fiéis precisavam ser alfabetizados. Então, assim, o predomínio de protestantes nas 13 colônias inglesas colaborou para a tomada de medidas importantes na área da educação. Porque se eles precisavam ser alfabetizados para ler a Bíblia, eu vou ler o trecho aqui que está no segundo parágrafo da Educação de Base Protestante. Sendo um projeto principal do velho Satanás manter os homens distantes do conhecimento e das Escrituras, como em tempos antigos, quando as tinham uma língua desconhecida, se decreta, para tanto, que toda municipalidade nesta jurisdição, depois que o Senhor tenha aumentado sua cifra para 50 famílias, dali em diante designará a um dentre seu povo para que ensine todas as crianças que recorram a ele para ler e escrever. Gente, no início do texto é interessante, eles botam como sendo coisa de Satanás manter os homens distantes do conhecimento. Olha isso. Isso aqui eu não estou falando de agora, não. Estou falando de 1600. Já se via a importância da educação para libertar a alma. Vocês estão entendendo? Como a educação é importante? Então tá. Então, com isso, nós vamos ter aí, iniciando também na América, o ensino superior. Tudo decorrente de uma necessidade, lá na Reforma Protestante, de se ler a Bíblia. Olha só. Se eu precisava ler a Bíblia, então eu tinha que aprender a ler. Então olha como a Reforma Protestante foi importante também nesse processo de estudo. Tá? Eu tenho sempre falado com vocês, né? Para aproveitarem esses momentos que podem tirar tudo de vocês, menos o conhecimento. Pode tirar a liberdade de ir e vir. Mas o conhecimento, ó, ninguém tira. Ninguém tira. Agora nós vamos para os nossos exercícios. Tá bom? Vamos lá. No livro é a página 91 e 96. E a nossa folhinha, tá? Aula 4. Colonização inglesa na América. Aí eu fiz uma introdução que eu vou ler para vocês. A colonização inglesa nas Américas resultou principalmente na formação das 13 colônias no norte do continente americano. A participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus para novas terras ocorreu posteriormente,
as empreitadas realizadas por Portugal e Espanha, que desde o século XV haviam se lançado as expedições no Oceano Atlântico. Então, primeiro foi Portugal e Espanha, depois é que a Inglaterra se lançou ao mar. Apesar da diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias, no norte do continente americano, conhecido como as 13 colônias. Aí eu pedi assim, o número 1, marque X as razões para a colonização da América do Norte, aqueles motivos para a colonização. Aí vem lá, aumento da intolerância religiosa, foi o motivo? Falta de terras para a nobreza, foi uma razão? Dificuldades econômicas? Os problemas que assolavam a Europa, como guerras, fomes e perseguições? O desejo de comerciantes portugueses de expandir seus negócios? Número 2. Observe o mapa a seguir. O mapa é aquele mapinha que eu apresentei do comércio triangular. Representa o chamado comércio triangular e faça o que se pede. Eu já mostrei esse mapa para vocês aí no livro. Só voltar um pouquinho, tá bom? Aí vem, letra A. Observando o mapa, explique como funcionava o comércio triangular. B. Quais as consequências desse comércio para as colônias do norte? Vamos conferir as respostas? Vamos lá? Número 1. As razões são aumento da intolerância religiosa, o primeiro, dificuldades econômicas e os problemas que assolavam a Europa, como guerras, fome e perseguições. São os três que nós vamos marcar. Então, a número 1, nós vamos marcar o primeiro, o terceiro e o quarto. Ok? Número 2. Número 2. Eu mostrei o comércio triangular e eu pedi para explicar como funcionava. As colônias do sul eram produtoras de matérias-primas, enquanto o norte produzia manufaturas. Quer dizer, matéria-prima eu levo para o norte e o norte faz o quê? Produz. Já a África fornecia a mão de obra. Isso fez o triângulo. E aí, a letra B pergunta quais as consequências. Os lucros advindos desse comércio propiciaram o desenvolvimento das manufaturas nas colônias do norte e do centro e favoreceram o surgimento de uma rica burguesia mercantil na América. Aí estão para vocês escritas a resposta da 2A e B. E a 1 também, né? Quais vocês estariam marcando. Vamos agora para o livro, tá? Página 91, primeiro. Número 12. O que é servidão temporária? E como ela foi utilizada para atender a diferentes interesses no processo de colonização da América do Norte? Servidão temporária. Vai estar na página 88 a resposta. 13. Que grupo social predominava nas colônias do norte?
como eles viviam. Grupo social, eu falei sobre eles. Está na página 89. Até falei o nome deles, o que significava. 14. Que características da formação das colônias do centro ajudam a explicar o exercício de ampla tolerância religiosa praticado nesses locais? Colônias do centro. Está na página 89 também a resposta. Número 15. Que tipo de mão de obra foi mais utilizada nas colônias do sul? Essa eu falei. Do sul, característica é esse tipo de mão de obra. Agora vamos para a página 96, número 1. Leia esse texto e responda. É a grande glória e honra de nossos reis e dos espanhóis terem feito os índios aceitarem um só Deus, uma só fé e um só batismo, e tê-los afastado da idolatria, dos sacrifícios humanos, do canibalismo e de outros grandes pecados que nosso bom Deus detesta e pune. Da mesma forma, mostraram-lhes o alfabeto, sem o qual os homens são como animais, e o emprego do ferro tão necessário ao homem. Tudo isso vale mais do que as plumas, as pérolas, o ouro que eles tomaram, tanto mais que não se serviam desses metais como dinheiro, que é seu emprego adequado e verdadeiro modo de aproveitá-los. Letra A. Que elementos do texto revelam o ponto de vista europeu sobre a colonização? Explique. B. Segundo o autor, a diferença entre o que foi dado aos indígenas e o que lhes foi tirado foi positiva ou negativa para eles? Justifique. Número 2. Leia o texto do Frei Buenaventura de Salinas e Córdova, que testemunhou a condição dos indígenas nas colônias ao sul da América Espanhola, e responda às questões. No tempo das mitas, é lastimável ver os índios presos como malfeitores, como cordas e argolas de ferro, e as mulheres, os filhos e os parentes se despedindo dos templos, deixando fechadas suas casas e os seguindo, dando alaridos aos céus, desgrenhando os cabelos, cantando em sua língua, tristes canções e lamentos. Os índios vendem suas mulas, empenham suas roupas e, o pior de tudo, alugam suas filhas e mulheres aos proprietários das minas, na tentativa de se verem livres do trabalho nas minas. Letra A. Segundo Frei Boaventura de Salinas, como os indígenas eram levados para trabalhar nas minas? Está no texto. B. O que os indígenas faziam para tentar se livrar desse trabalho? C. Explique o motivo da tristeza dos indígenas ao se encaminhar para o trabalho nas minas. Número 3. Sobre as 13 colônias inglesas na América do Norte, classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Leiam, escrevam se é verdadeiras ou falsas, que na hora que a gente for corrigir, eu leio com vocês e coloco e digo se foi verdadeira ou falsa. Tá bom? Vamos conferir as respostas? Vamos lá? Número 12, página 91. O que
é servidão temporária e como ela foi utilizada. É o equivalente a uma servidão por dívidas, com a diferença de que o período de trabalho sem pagamento era estabelecido em contrato. Aqueles que pretendiam construir nova vida na América eram geralmente pobres e não podiam arcar com os custos da viagem. Então, os empresários e as companhias precisavam de pessoas para ocupar e cultivar as terras. Assim, o contrato de servidão temporária entre ele estabelecido era vantajoso para as duas partes. Eles ganhavam passagem para a América, então era lucrativo. Que grupos sociais predominavam nas colônias do norte? Os puritanos. Eram a maioria e eles se estabeleceram, produziram alimentos para a subsistência, criando os animais, dos quais tiravam lã para a produção de tecidos e praticando a caça e a pesca. 14. Que características da formação das colônias do centro ajudam a explicar o exercício de ampla tolerância religiosa? As colônias do centro eram formadas por pessoas de diferentes origens, como holandeses, sueca e alemã. Essa diversidade favoreceu o exercício da ampla tolerância religiosa, tá? Diferente do que ocorreu em outras partes da América Inglesa. 15. Que tipo de mão de obra foi utilizado nas colônias do sul? Quero ouvir. Mão de obra escravizada africana. Ok? Vamos para a página 96. Número 1 da 96, estava pedindo para ler um texto, eu li com vocês para responder as questões. Aí na letra A estava assim: que elementos do texto revelam o ponto de vista europeu sobre a colonização? Vocês podem colocar a partir daqui, ó. São o elogio aos valores cristãos levados aos indígenas e o enaltecimento do fato de os colonizadores lhes terem apresentado o alfabeto e o emprego do ferro. Tais elementos são citados no texto como se conferissem progresso à cultura dos nativos, sem colocar em questão o custo humano do processo colonizador para os indígenas e a destruição do mundo que conheciam antes da chegada dos europeus. Letra B. Segundo o autor, a diferença entre o que foi dado aos indígenas e o que lhes foi tirado foi positiva ou negativa para eles? Segundo o texto, o saldo foi positivo para os indígenas, pois a libertação do pecado e os conhecimentos da civilização europeia tinham muito mais valor do que o ouro e a prata. Gente, isso é segundo o texto. As pedras preciosas e as pérolas que os espanhóis tomaram deles. Número 2. Pediu para ler outro texto, de Boaventura de Salinas e Córdova. Segundo o Frei Boaventura de Salinas, como os indígenas eram levados para trabalhar nas minas? Presos com cordas e argolas de ferro como se fossem malfeitores. O que os indígenas faziam para tentar se livrar desse trabalho? Vendiam suas mulas, penhoravam suas roupas e até alugavam suas filhas e mulheres para os proprietários das minas. Letra C. Explique o motivo da tristeza dos indígenas ao se encaminhar para o trabalho nas minas. O motivo da tristeza dos indígenas, qual era?
Os indígenas se encaminhavam para trabalhar nas minas com muita tristeza, porque, uma vez que partiam, deixavam seus familiares e amigos, não podiam mais praticar sua religião, nem morar em suas casas. Além disso, tinham de executar trabalhos insalubres nas minas, em troca de remunerações baixíssimas. Número 3, sobre as 13 colônias, vamos ver o que é verdadeiro ou falso. Nas colônias do sul, predominavam a produção agrícola, a monocultura e o sistema plantação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Eu falei isso com vocês. B. Sua formação está relacionada à reforma protestante na Europa e à criação da Igreja Anglicana. Verdadeiro. C. Os puritanos receberam terras da metrópole inglesa para explorar e divulgar a religião anglicana. Falso, né? Nada disso. O anglicanismo veio contrariar, né? D. Como as colônias espanholas eram dependentes umas das outras e principalmente da metrópole. Falso, elas eram independentes. Nas colônias do centro e do norte predominava a agricultura de subsistência e havia... Nas colônias do centro e do norte predominava a agricultura de subsistência e havia economia política. Verdadeiro. F. Os puritanos discordavam da existência de elementos católicos na igreja anglicana e, como eram perseguidos por isso, migravam para a América. Verdadeiro. Ok? 4. Eu nem cheguei a ler na pergunta lá, né? Qual era a principal diferença entre a organização política das 13 colônias e da América Espanhola? As 13 colônias inglesas tinham muita autonomia em relação à metrópole e eram independentes, diferente do que ocorria na América Portuguesa e na Espanha. Não havia um sistema que as unificasse sobre o mesmo comando na América. Cada colônia tinha o próprio governante, que era diretamente subordinado à Inglaterra. Nas colônias do sul, o governador era indicado pela coroa. No centro e no norte, os colonos tinham o direito de escolher seus governantes e seus representantes nas assembleias locais. Gente, marquem bem essa número 4. Tá? Que ela é muito importante, ok? Primeira parte da resposta e a segunda parte. Bom, meus queridos, por hoje é só, tá? Isso aí, ficamos aguardando a próxima semana para novos conteúdos e mais atividades, tá? Deus nos abençoe e guarde até lá. Beijos!